Colossenses capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Bendito seja o nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã e pedimos pela iluminação do seu Espírito em cada coração, em cada mente, sobre cada irmão que está aqui nessa manhã, a fim de que a sua palavra seja aplicada rigorosamente a cada uma das nossas necessidades, as quais você conhece melhor que nós. Que também, da mesma forma, você ilumine o meditar do meu coração, as minhas palavras, a fim de que você seja visto e seja evidente nessa manhã. Assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós demos início a uma série de exposições no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. E observamos as características de uma igreja madura. Vocês lembram disso? Nós vimos que uma igreja que cresce em maturidade, ela cresce em fé, em amor e em esperança. Não só isso, mas o pastor Luiz avançou e falou também sobre os contextos culturais, o contexto da região de Colossos, aquela região a qual a carta foi endereçada. E nós identificamos também que o grande objetivo de Paulo, ao escrever essa carta, era combater uma heresia peculiar, uma heresia que não é encontrada em nenhum outro lugar da Escritura, a não ser dessa forma, como é dita em Colossenses. Então é interessante que nós observemos e lembremos qual é essa heresia, o que ela fala. Porque, afinal, uma das tônicas é justamente Paulo combatendo essa heresia. E a heresia de Colossos, ela dizia que existia um conhecimento secreto, um conhecimento que era disponível a poucas pessoas, um conhecimento extra-escritural, um conhecimento extra-ensino dos apóstolos, que era além, revelado a poucas pessoas. E esse conhecimento criava um tipo diferente, mais elevado de cristão, que esses que alcançavam esse conhecimento teriam proteção dos espíritos ruins, encontrariam a plenitude nesse conhecimento, elevariam o seu espírito a lugares mais altos através do misticismo, além de observarem os ritos cerimoniais do legalismo judaico e viverem uma vida asceta, uma prática de amassar e esmagar o seu corpo para que o seu espírito se eleve. Era um compilado de enganos numa heresia só, que chamava heresia dos Colossenses ou de Colossos. E a esse movimento herético multifacetado que carrega o gnosticismo, que carrega o legalismo judaico, que carrega o misticismo e o ascetismo, é multifacetado, Paulo dá uma resposta. Ele responde a isso de maneira muito clara, muito simples, mas não simplista. A resposta é: Cristo é suficiente e basta. A suficiência de Cristo é suficiente, nos basta para vencer esse tipo de engano. E ele vai aplicar isso ao decorrer do capítulo 2, ao decorrer de todo o livro de Colossenses, toda a carta. Nós não
Eu gostaria muito de me ater a cada ponto do capítulo 2, seria fantástico, mas a gente não tem tempo para isso. Vocês viram que a gente tem um desafio muito grande. Mas no início do capítulo 2, Paulo, nós não lemos, mas você pode ler em casa, e você vai ver que Paulo deixa claro a ternura, o amor, o esmero que ele tem por aquela comunidade, ao ponto de que ele lutava por eles, se esforçava para que eles cultivassem, que crescesse neles um coração fortalecido, que eles estivessem unidos no vínculo da paz que há em Cristo, que nesse lugar de união com Cristo, no vínculo da paz da comunidade, eles pudessem estar convictos de mente e coração, e conhecerem o mistério de Deus que é Cristo, conhecerem a fonte de toda a sabedoria e conhecimento que é Cristo. É para isso que Paulo estava lutando aqui, estava se esmerando aqui. Então nós vamos ver que existia uma batalha acontecendo. E esse é o cenário que Paulo pinta, há uma batalha acontecendo. Em jogo está a verdade. Se de um lado nós temos os falsos ensinos, os falsos mestres, promovendo um ensino enganoso a fim de enredar pessoas, de prender, capturar a mente e coração das pessoas no engano, do outro lado nós temos o apóstolo Paulo, que como arauto da justiça levanta a bandeira da verdade bíblica, da verdade de Deus, que expressa toda a verdade de Deus. É isso que está acontecendo aqui. E ele vai seguir trazendo advertências. E eu gostaria de passar por essas advertências, como sendo o primeiro ponto. As advertências que Paulo vai dar aqui, ele vai falar a cada uma das facetas dessa heresia. Não de maneira sequencial, mas ao longo do capítulo 2, ele vai falar a respeito do gnosticismo, misticismo, legalismo e ascetismo. Todas elas, ele vai falar o erro e ele vai combater com a verdade. E fazendo um compilado dessas advertências, no verso 8 que nós lemos, ele vai falar: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los. O que isso significa? Ele está falando, preste atenção, meus amigos, vocês estão correndo risco. Existem pessoas que estão querendo capturar vocês, capturar a mente e o coração de vocês. Quando ele usa a palavra enredar, ela vem do contexto da caça, de homens que caçavam pequenos animais e aves com rede e capturavam esses animais. Então, quando ele usa isso, está falando, cuidado, estão querendo capturar o coração e a mente de vocês em engano. E de que forma? Ele vai falar. Através de filosofias, vãs sutilezas, através de tradição dos homens, dos rudimentos do mundo. Nós não vamos conseguir falar sobre cada uma delas, mas a questão é que ele atenta, e aqui quando ele fala nesses termos, filosofias, sutileza, ele traz a ideia do neoplatonismo, do platonismo, da dualidade, do dualismo entre o corpo, a matéria que é má, e o espírito que é bom. E eles chegam falando de maneira sutil para enganar vocês. Os heréticos, eles têm uma capacidade, uma habilidade de manusear a palavra de Cristo, a palavra de Deus, fazendo pequenas alterações, maquiando o engano que eles estão semeando. Eles são eloquentes, eles são habilidosos nisso, com a finalidade de desviar as pessoas. Ele fala, fiquem atentos, porque são sutilezas. É algo que vai fazer sentido em lugares que o evangelho não fecha e deixa em aberto, porque justamente é para ficar em aberto, eles trazem um ponto final. E você fala, uau, o evangelho não solucionou isso para mim. Porque Deus não quis que isso fosse solucionado. Mas o engano colocou um ponto final. E eles podem cair, nós podemos cair nesse engano. Então, Paulo está falando a cada uma desses pontos do gnosticismo aqui, e traz a resposta ao gnosticismo, a essa faceta dessa heresia. Ele fala o quê? Tudo isso não é segundo Cristo, no final do verso 4. Não caiam nisso, porque não é fundamentado no que vocês ouviram a respeito de Cristo. É fundamentado em qualquer outra coisa, mas não em Cristo. Então avaliem se tem a ver com a palavra de Deus que vocês aprenderam, com o ensino apostólico. Caso não, fujam disso. Fujam disso. E ele segue, verso 13, verso 16, ele vai falar a respeito do legalismo judaico, quando ele cita circuncisão, quando ele cita comidas, restrição de bebidas, festas, luas novas e sábados.
Essa heresia, então, não se bastava num conhecimento extra-escritural, extra-ensino apostólico, ela acrescenta mais alguma coisa. São ritos cerimoniais. A salvação, vocês tinham que crer em Cristo, sim, é bom crer em Cristo, os falsos mestres falavam. Mas a salvação não vem apenas crendo nele. Há um conhecimento a mais. Mas não só isso, é necessário que vocês observem alguns ritos. É necessário que vocês façam a circuncisão. Não comam isso ou aquilo, não bebam isso ou aquilo. Observem algumas festas e o calendário judaico. E Paulo, a isso, ao legalismo, ele vai falar no verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra do que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele fala, ei, prestem atenção. Enquanto Cristo se movimentava no Antigo Testamento, e vinha em direção ao Novo Testamento, havia uma sombra que vinha chegando antes dele. E nós nossos pais viam a sombra de Cristo. E conforme Cristo se aproximava, era mais nítido aquilo. Se aproximava mais daquele homem que vinha se chegando, mas não dava para ver as feições dele. Então vocês circuncidavam, sim. Então vocês observavam o calendário, sim. Mas agora Cristo chega, encarna, e nós vemos a sua imagem face a face. Não precisamos mais da sombra. Nós vemos a realidade dele agora. Isso foi cumprido na pessoa de Cristo. Não caiam nessa. Ele quebra o legalismo judaizante. E segue o verso 18 ao misticismo, quando ele vai falar a respeito de culto aos anjos. Pessoas que tinham uma falsa humildade, mas estavam cultuando seres angelicais, que mediavam a relação que estavam entre Deus e os homens, e para você chegar até Deus, eles tinham que ir evoluindo, até chegar a Deus, por meio de culto aos anjos. Essas pessoas, ele fala que eles reivindicavam a autoridade desses ensinos, os falsos mestres. No que eles fincavam a autoridade disso? Em sonhos e visões. Deus me disse. Não basta o que está escrito, não basta o que Cristo fez de maneira concreta nessa terra e ensinou. Ele veio até mim num sonho e me deu uma nova revelação. Então ouçam, porque Deus me disse. E isso é muito sério. Quando pessoas chegam até nós no gabinete pastoral falando, Deus me falou para eu ir para aquela cidade. A gente fala, o que você acha, pastor? Eu acho que você tem que ir, afinal Deus falou. Se Deus falou, quem sou eu para falar contra isso? É tipo tirar o super trunfo daquele jogo de carta antigo, sabe? Que tinha super trunfo. Não tem o que você falar. Deus falou. Então vai, cara, vai. Se Deus falou, de fato, vai. Então isso é muito sério. Exige cautela de nós, meus irmãos. É tão sério que isso representou um grande problema na história da cristandade. Nós acabamos vivendo o mês da Reforma Protestante, onde nós celebramos. O primeiro lema que eles elencaram da Reforma foi sola Escritura. Apenas a Escritura. Somente a Escritura, como palavra autoritativa, verdadeira, fidedigna e fiel de Deus. Nada mais. Então aqui eu gostaria de rapidamente aplicar um ponto. Eu gostaria de pedir que nós tivéssemos cuidado e abandonássemos o ranço do neopentecostalismo, que muitas e muitas vezes nós fizemos. Senhor, se você quer que eu vá para lá, me dê um sinal, confirme a sua palavra de algum jeito. Qualquer coisa, só confirma, Deus. Então você, caminhando na rua, vê um sapo pulando e você fala, é Deus. Que loucura é essa? Isso é extremamente perigoso, meus irmãos. Sabe por que é perigoso? Porque isso não tem a ver com Deus confirmar a vontade dele para você, mas tem a ver com você mesmo achar uma forma de confirmar a sua própria vontade e não assumir a culpa caso aquilo que você quis fazer dê errado. Então você culpa Deus. Deus me deu um sinal. Pare com essa besteira, esse ranço neopentecostal. Assim como confiar em qualquer outra coisa, como sonhos, visões, miragens que você teve. Para! Meu Deus, gente. É de rir, a gente ri para não chorar.
Pare com isso, de confiar em profetadas como palavras definidoras e autoritativas. Há apenas uma palavra que define, que é autoritativa, que é verdadeira, e é a palavra de Deus. E Ele já nos deu plenamente a sua vontade, está escrito, está na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada. Essa é toda a vontade de Deus para nós. Ali estão contidos os princípios gerais daquilo que Deus faz para nos salvar. Ali está contido os princípios gerais daquilo que Deus faz para nos redimir, nos ensinar a viver nesse mundo, nos ensinar a como devemos agradá-lo, a como nos relacionar. Ele não vai falar ali qual é a cor da roupa que você deve vir ao culto. Não vai falar ali qual é o trabalho que você deve trabalhar agora, nesse momento, porque eu quero sair desse trabalho, então Deus me dê um sinal. Não! Não está escrito na Bíblia isso. Para isso a gente usa o bom senso, que é guiado pelos princípios gerais que estão contidos na palavra de Deus. Por isso sola a Escritura. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a única vara, régua, pela qual nós medimos todas as coisas, se são boas, más, verdadeiras ou falsas. É a palavra de Deus. E você tem ela com você. Amém? Mas ele passa do misticismo e chega ao ascetismo. Ascetismo que defende a ideia do autocastigo, da autopunição, do autoflagelo, da autoprivação das coisas que são boas, que são essenciais para a vida, como comida, bebida, sono, descanso. Então, as pessoas se ferem, se mutilam. Por quê? Porque eles tinham como ideia que isso era um meio de redenção. Essa heresia pregava também isso. Porque elas entendiam, a partir do dualismo, da matéria má e o espírito bom, que o corpo era uma prisão da alma, uma prisão do espírito. E para você chegar até Deus, você tinha que quebrar as cadeias dessa prisão. E como você quebra as cadeias da prisão? Batendo, esmurrando, fazendo com que sofra. Hoje temos inúmeros adolescentes que se automutilam. Isso é um reflexo do entendimento de que não há nada valioso, não há nada de bom no meu corpo, não há nada de belo em viver a materialidade. Mas pelo contrário, o Evangelho valoriza e sempre valorizou o corpo, a fisicalidade. Sempre valorizou. O erro não era a motivação do coração dos ascetas. O erro era entender que o pecado reside no físico. O pecado não reside no nosso físico, no nosso corpo. O pecado reside em todas as dimensões, porque nós fomos afetados completamente. Nossos desejos, nosso coração, nosso espírito, nosso físico, nosso arbítrio, nossa vontade, tudo foi afetado pelo pecado. E a isso, Paulo fala o seguinte, isso está dos versos 20 ao versos 23. Ei, Colossenses, não façam isso, porque isso não vai adiantar. Vocês não vão se livrar do pecado esmurrando o corpo de vocês ou padecendo. A base da salvação de vocês é a união espiritual com Cristo. A vida de Cristo é a vida de vocês. Se Cristo morreu, vocês também morreram com Ele para o pecado. Mas se Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitaram com Ele para a vida e para a glória de Deus. É aí que reside a força para dizer não ao pecado. Não militar com as suas próprias forças. Então, quando falarem isso para vocês, parem. Porque inúmeros homens se castraram por causa de terem desejos e sentimentos impuros. Isso não resolveu nada. O problema não estava no corpo. Era muito mais profundo. Assim Paulo adverte os colossenses. Assim ele demonstra o seu amor por eles. Assim ele fala, existe uma saída. E essas advertências, elas são extremamente válidas, meus irmãos. Porque eu imagino que, isso não está escrito, mas eu imagino, que inúmeros homens e mulheres, no meio da congregação cristã em Colossenses, com o desejo de amar mais o Senhor, de crescer em piedade, santidade, em devoção, diante de Deus, acabaram caindo no engano dessa heresia. Eu quero amar mais a Deus. Então faz o seguinte, não come aquilo. A intenção era boa, mas foram enganados. E o texto segue sendo importante para nós hoje.
Porque essa heresia, por mais que ela não tenha esse nome, porque Satanás não é criativo, ele só muda o rótulo, mas o conteúdo permanece sendo o mesmo, ela vive hoje, dentro da igreja e fora da igreja, tentando alcançar essas pessoas que são com os ouvidos incautos, descuidadas. Milhões de pessoas hoje ainda vivem dessa forma, reféns do pensamento gnóstico, do dualismo, do legalismo, do misticismo, do ascetismo. E é isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Por isso, meus irmãos, a doutrina é importante. Por isso, meus irmãos, a boa teologia é necessária. Porque a boa teologia produz boas afeições e boas experiências religiosas. Não, a doutrina não deve ficar em segundo plano. Pelo contrário, se você coloca ela em segundo plano, a doutrina, a boa teologia, e dá primazia para as experiências sensoriais, você corre um sério risco de se tornar uma presa fácil e ficar enredado nas garras desses sedutores que trazem um engano e distanciam as pessoas da verdade de Deus. Então segue sendo importante para nós hoje. E Paulo fala o seguinte: a solução do dilema de vocês reside na pessoa de Cristo, reside no Evangelho. Então eu vou expor o Evangelho para vocês, Colossenses, porque Cristo é suficiente para combater essa heresia. E o texto está forrado, se você pegar, leia depois com essa ênfase. Nele reside, Ele fez isso, em Cristo, nele fomos sepultados, com Ele fomos ressurretos, nele, Ele, a solução está em Cristo. É isso que Paulo apresenta. E o verso 13, nós vemos Paulo apresentando o Evangelho e Cristo como a saída. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Colossenses, sabe o que eles falam para vocês observarem a lei? A lei não conseguiu fazer o que Deus fez completamente em Cristo. A lei não consegue fazer o que Deus fez completamente em Cristo. Ele perdoou, Ele nos deu vida e perdoou todos os nossos pecados. Cristo suficiente, Ele nos dá vida e perdoa todos os nossos pecados. Cristo perdoa todos os nossos pecados. Perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Não há mais culpa. E não para por aí. Cristo é suficiente, meus irmãos, porque cancelando no versículo 14 o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Havia um escrito que era contra nós. Havia um papel, um rolo gigantesco com cada sentença que nós havíamos quebrado da lei de Deus. Esse escrito é a lei de Deus. Vamos resumir, esse escrito são os 10 mandamentos, os quais nós quebramos todos. O seu nome estava lá em cima, quebrado, 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 quebrado. O meu nome estava lá. Não conseguiu cumprir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Seja em palavra, em pensamento ou em ação. Desde o momento que nós nascemos até o dia de hoje. O quebramos todos. Mas você sabe o que Deus fez? Siga lendo ali. Deus cancelou, Ele encravou esse escrito de dívida que era contrário a nós na cruz de Cristo. Os pregos que atravessaram as mãos e os pés do nosso Salvador também cravaram, prenderam o escrito, a lei de Deus naquela cruz. E Deus escreveu com sangue: está pago. Isso aconteceu. Ele não só nos deu vida,
Ele não só perdoou todos os nossos pecados, mas Ele pegou o escrito de dívida que nos culpava, que nos condenava, e pregou na cruz de Cristo aquilo que nos conduzia à morte eterna, ao inferno. Deus pregou, e os pregos atravessaram as mãos de Deus, o escrito de dívida na cruz de Cristo. Agora me diga, qual seita, qual religião, qual filosofia, qual ideologia, qual obra eu e você podemos fazer para alcançar um resultado semelhante a esse? Nenhuma! Não há nada sedutor, nenhuma voz sedutora que nos diga algo que possamos fazer ou desejar, que possa conquistar esse benefício. Mas a cruz, o Evangelho conquistou isso para nós. Cristo Jesus é suficiente. Por que então buscar revelações novas? Por que então guardar leis e ritos cerimoniais para tentar chegar mais próximo a Deus? Se o próprio Deus cravou na cruz de Cristo todo o escrito de dívida. Por que então tentar resolver o problema do pecado com as nossas próprias mãos, quando não há capacidade e suficiência, estamos de todos condenados? Por que confiar em sonhos, visões, na nossa vontade, no nosso coração, quando Ele mesmo e todas as nossas dimensões estão afetadas pelo pecado? Há satisfação maior do que essa, meus irmãos? Sabendo e vivendo, mesmo em meio a tantos dilemas e problemas que você pode estar passando hoje. Sejam eles financeiros, emocionais, familiares. Os maiores dilemas que você possa estar vivendo hoje. Não há satisfação maior do que termos a consciência de que em Cristo nós não devemos nada a Deus. Existe uma coisa: a paz com Deus por meio de Cristo. Essa é a nossa consciência. E milionários dariam toda a sua fortuna hoje para ter essa consciência. Pessoas dariam tudo que têm hoje para ter essa consciência que nós temos em Cristo, de que temos paz com Deus. De que do outro lado da existência não há um Deus irado, pronto a nos julgar, assim que nós morrermos. Nós recebemos isso gratuitamente em Cristo. É isso que Paulo está falando aos Colossenses. Sabe por que vocês não devem dar ouvidas a essas coisas que estão falando e seduzindo? Porque em Cristo vocês têm tudo isso e muito mais, em um valor muito mais elevado, de maneira gratuita, pela graça de Deus. E por fim, no verso 15, que não termina ali no verso 14, ele vai falar: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você sabe o que isso quer dizer? Havia um escrito de dívida contrário a nós, prejudicial a nós, e esse escrito de dívida estava na mão, sabe de quem? De Satanás, dos seus demônios. E eles faziam a semelhança do que fizeram com Jó. Veja, há um escrito de dívida, eles quebraram todas as leis, então condene-os. E a culpa recaía sobre nós. Mas Deus em Cristo, na cruz, despojou, desarmou Satanás e seus demônios. Eles não têm mais as armas que eles tinham, que era o escrito de dívida que nos condenava. Agora eles não podem mais acusar aqueles que pertencem a Deus. Agora eles não podem mais acusar o povo de Deus. Eles não podem mais privar que o Evangelho avance por todos os lugares da terra. É isso que Paulo está falando aos Colossenses. Satanás foi desarmado. A batalha espiritual bíblica, meus irmãos, foi acabada, foi vencida. Você não precisa lutar para vencer Satanás, porque ele já recebeu uma ferida decisiva. Ele já foi vencido na cruz de Cristo. O que nos resta agora é permanecer nessa posição, em Cristo, resistindo ao diabo. Isso é glorioso. Essa é a suficiência de Cristo que Paulo apresenta aos Colossenses. Mas e para nós hoje, meus irmãos? Não existem mais falsos mestres como antigamente existiam. Mas as vozes que ecoavam naquela época, através da boca dos falsos mestres, continuam ecoando hoje. Através de sussurros, através de ruídos que nos assediam,
no meio cultural, no meio econômico, na televisão, nas plataformas digitais, nos vínculos de relação que nós temos. Mas ainda que existam esses ruídos, tanto dentro quanto fora da igreja, Deus trouxe você aqui nessa manhã para perguntar: o que é suficiente para você? O que é suficiente para você? Jesus tem sido suficiente para você? Porque muitas vezes nós não conseguimos parar. Parece que nunca fazemos o suficiente. Vamos e voltamos. Temos recurso, mas precisamos de mais, porque não é suficiente. Temos uma igreja bíblica, mas não é suficiente. Não é da forma como eu pensei. Temos uma família, mas não é suficiente. Ou temos a Deus, mas nada é suficientemente excelente para nós. Mas o Espírito Santo nos convida nessa manhã a encontrar toda a suficiência naquele que é a fonte de toda a riqueza e conhecimento. Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Desde a eternidade passada, também para os dias de hoje e até a eternidade futura. Cristo não é suficiente a nós apenas para a nossa salvação. E hoje eu vivo como eu tenho que viver, com as minhas próprias forças. Ele é suficiente para nós hoje. Para a nossa vida agora, Ele é suficiente. Nós é que ainda não repousamos a suficiência de Cristo. O nosso coração é que ainda não repousou e tem Ele como primazia. E hoje muitos de nós podemos estar como talvez alguns em Colossos ficaram, enredados, presos a esses enganos. Talvez por querer crescer no serviço a Deus, talvez por querer crescer em devoção, no relacionamento familiar, no desenvolvimento acadêmico, profissional, em piedade, em virtude, ou na luta contra o pecado. Talvez tenhamos pegado atalho, talvez tenhamos feito coisas que não têm mantido Deus em primazia. Mas essas coisas não são más em si mesmas. Nós não devemos buscá-las, então? Cristo nos basta e o resto... Não, de forma alguma. Devemos desejar crescer. E há um imperativo bíblico, sim, que nos comanda, que nos instiga, que nos empurra a fazermos as coisas com excelência, a crescermos para a glória de Deus. O que nós não podemos fazer é executar, crescer, desenvolver de maneira errada. Com o coração errado, da forma errada, através de atalhos, ainda que tenhamos uma boa intenção. E a pergunta de milhões: qual é o motivo pelo qual então nós devemos crescer? O motivo pelo qual nós devemos crescer é para que Cristo seja glorificado, é para que a igreja seja servida. A forma pela qual nós devemos crescer é tendo Cristo como primazia. Ele é o que nos motiva a desejar o crescimento. Quando Cristo é o motivo pelo qual nós queremos crescer, desenvolver em piedade, em devoção, na luta contra o pecado, profissionalmente, academicamente, familiarmente, em todas as situações. Quando Cristo é o motivo, quando a glória de Deus é o que nos movimenta e o serviço ao próximo. Quando Cristo é o único suficiente em nosso coração. É isso que nos leva a uma busca legítima pelo verdadeiro conhecimento. Quando Cristo é o primeiro. Quando Cristo é o único suficiente. Se por via das dúvidas eu perder o emprego e cair profissionalmente, Cristo é suficiente para mim. Eu descanso na suficiência dele e me comprazo nele. Quando o nosso coração está satisfeito em Cristo, ele vai se tornar apto para o crescimento.
Um crescimento que é generoso, um crescimento que é sacrificial, um crescimento que é doador, um crescimento que é abnegado e não é orgulhoso. Cristo é suficiente, então eu não faço nada. Pelo contrário. Se você não faz nada, Cristo não é suficiente para você. Porque se Cristo é suficiente para nós, Ele mesmo é o motivo pelo qual nós queremos crescer e glorificar a Deus em tudo. Para amar a Deus e servir o próximo. O único objetivo de crescermos é para glorificar a Deus e servir a igreja. Esse é o crescimento real. Essa é a suficiência em Cristo que nós buscamos. Como é uma grande bênção viver debaixo do Evangelho. Viver debaixo da graça de Deus. É isso que Paulo apresentou aos Colossenses, nos apresenta hoje, nessa manhã. Não para dar licenciosidade ao pecado, mas viver debaixo da graça do Evangelho, para servir a Deus de todo o coração e ao próximo. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte, no agora e no futuro? Jesus. Cristo é nossa única esperança, na vida e na morte, para agora e também para o futuro. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza. Jesus é suficiente. Amém? Vamos orar?